Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava querendo conferir a estreia de um filme no cinema e, enquanto estava ali esperando o horário, fiquei fazendo onda ali no shopping, olhando vitrine. Estava sozinho. E quis o destino que eu encontrasse, por acaso, a Michele. A Michele era a prima de uma menina com quem eu tinha namorado uns tempos atrás. Estava ali distraído, quando de repente ela se aproximou e puxou conversa. Naturalmente que entre um assunto e outro, a gente acabou tocando no nome da Patrícia, né? E aí quando eu perguntei como é que ela estava, se estava com alguém, para minha surpresa, a Michele falou: o quê? Você não sabe? Ela está de casamento marcado. Capaz. Falando sério? Sim. Inclusive o casamento é mês que vem. Olha, aquela notícia realmente me pegou de surpresa. Fazia quase 3 anos que a gente tinha desmanchado o namoro. E depois disso eu nunca mais havia tido notícias dela. Namoramos por 1 ano e 7 meses. E na época, minha vida estava bem complicada. Por conta do meu trabalho, eu vivia viajando. E foi isso que acabou impactando o nosso namoro. Tanto que no fim, a gente acabou se afastando. Ela vivia reclamando que eu não dava atenção, a gente quase não ficava junto. Só que ela não me entendia que eu não tinha culpa. Não era uma coisa que eu fazia assim por querer. Era meu trabalho, né? Fomos nos afastando, pouco a pouco, até que no fim foi inevitável. Cada um tomou o seu rumo. Aliás, foi ela que tomou a decisão de se afastar. Por mim, a gente teria continuado, até porque eu gostava dela. Aliás, ela também gostava de mim. Só que, sei lá, tem hora que a gente não sabe nem explicar, né? Por que um relacionamento termina. No começo, eu até fiz algumas tentativas para a gente voltar, se reconciliar. Mas ela realmente não estava afim. E lá se iam quase 3 anos que a gente não se via nem conversava. Pela sua prima, acabo descobrindo que ela estava noiva e de casamento marcado. Uma surpresa realmente muito grande para mim. Sabe, eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pensar na Patrícia, lembrar do nosso namoro. E olha, me bateu uma saudade. Na época, por conta daquele nosso afastamento, ela me excluiu das suas redes sociais. Mas eu acabei procurando seu perfil para dar uma olhada. E olha, como essa mulher estava bonita. Tinha várias fotos dela ali, do lado do noivo. Se eu disser que não bateu uma pontinha de inveja, estaria mentindo. Tinha uma foto assim, dos dois, fazendo um brinde, justamente em comemoração ao noivado, que tinha acontecido, pelo que eu li ali, alguns meses antes. E não sei por que eu fiz aquilo, mas além de curtir a foto, ainda postei aquele comentário: parabéns pro casal. Eu juro, não foi ironia, sabe? Não falei aquilo assim. Eu comentei por comentar, sem nenhuma pretensão. E também não pensei que ela fosse responder. E olha, naquela mesma noite, ela viu o comentário que eu fiz e respondeu ao que eu escrevi. Só que mandou a mensagem no privado: oi, sumido. Quem é vivo sempre aparece, né? Por onde você anda? Sinceramente, eu não imaginava, repito, que ela fosse responder. Aliás, nem era a minha intenção. Trocamos algumas mensagens, contei o que estava fazendo, como estava a minha vida, no que ela quis saber. Olha, eu andei dando uma olhada no teu perfil, mas faz tempo que você não posta nada, nenhuma foto. Me diga, você está com alguém? Respondi que não. Por incrível que pareça, depois que terminamos o nosso namoro, eu não tinha me envolvido seriamente com mais ninguém. Sabe, tinha apenas assim um romancezinho casual. E ainda acrescentei: já com você foi diferente, né?
Olha que quando a tua prima me contou que você estava de casamento marcado, eu não acreditei no que ela falou. Pois é, né? Quem diria? Olha, apesar de ter me sentido meio emocionado por conta daquelas mensagens e das recordações que de repente pintaram na minha cabeça, acabou ficando tudo por isso mesmo. Até que na semana seguinte, ela mandou outra mensagem no privado. Oi, Fernando, escuta, queria te fazer uma pergunta. Se eu te mandar o convite, você comparece ao meu casamento? Olha, eu fiquei sem saber o que falar. Ela ainda disse que se eu fosse mesmo, queria que eu levasse minha mãe e a minha irmã junto. Até porque elas tinham uma amizade bem bacana, assim, sabe? Quando a gente namorava. Para encurtar a conversa, combinamos de almoçar juntos no dia seguinte para ela me levar o convite. E olha, não vou mentir. Quando ficamos frente a frente, eu senti aquele golpe. Parece mentira, porque a gente fica tanto tempo sem ver a pessoa, parece que esqueceu completamente, fica meses sem lembrar. E quando vi a pessoa cara a cara, trocamos um beijo no rosto, mas confesso que minha vontade era ir direto na boca, como costumava acontecer quando a gente namorava. No começo, tanto eu quanto ela, os dois ficaram sem graça. Sabe, tinha aquela espécie assim de constrangimento. Mas aos poucos a gente foi se soltando. Ela me entregou o convite. Eu confesso que senti até um aperto quando fui conferir. Quando vi o seu nome escrito ali naquele papel e o nome do noivo. Sei que a gente não tinha mais nada a ver. Mas é uma coisa tão esquisita, né? Rever uma pessoa numa situação como essa. Uma pessoa que tinha sido tão importante para mim, tão especial. Nossa, a gente conversou tanto esse dia. E ela podia ser impressão minha, mas ela parecia também estar bem perturbada com o nosso reencontro. Sabe quando a pessoa te olha assim, como se, sei lá, quisesse te dizer alguma coisa, estivesse pensando, mas com medo de falar. Olha, a atmosfera que ficou ali sobre nós era tudo menos normal. No fim, trocamos um abraço e eu apertei tão forte, sabe? Deu uma saudade, assim, tão repentina. Depois falei que tinha sido muito bom a gente se rever e ainda acrescentei. Olha, eu sei que não é exatamente o que eu deveria dizer, até porque você está de casamento marcado, né? Mas você sabe que você está mais bonita do que era? Ela naturalmente gostou do cumprimento, sorriu. Depois falou que eu também estava bem. Aí me aproximei para dar o famoso beijo no rosto, de despedida. Só que não sei o que quer dizer, não sei. Eu ia dizer que não sabia o que me deu na cabeça, mas é claro que eu sabia. Sei lá, acabei encostando minha boca na sua. Nada demais, assim, nada de beijo, de romance. Mas é claro que não devia ter acontecido, né? Até pelo fato de ela estar noiva de um outro cara. Ela ficou me olhando, assim, meio espantada, e depois perguntou: ué, por que isso? Ah, desculpa, foi sem querer. Ato falho. Não fique zangada comigo, tá bom? Ela ficou me olhando, assim, durante um tempo, até que sorriu. Tudo bem, deixa pra lá. Ó, não esquece de falar pra tua mãe e pra tua irmã, viu? Quero as duas lá no meu dia. Eu não devia ter tido aquele gesto. Porque embora, repito, não tenha sido assim um beijo extremamente apaixonado, só encostei minha boca na sua. Mas olha, eu digo que não devia, porque só eu sei como que ficou a minha cabeça depois. Eu passei a tarde toda pensando nessa garota, nas coisas que a gente tinha conversado, sabe? Foi inevitável ficar lembrando, enfim.
Esse nosso reencontro meio que causou uma revolução dentro de mim. Lá em casa, o pessoal também ficou surpreso quando eu mostrei o convite de casamento dela. Minha mãe, inclusive, comentou: se vocês não tivessem terminado, era para ser você o noivo, né? Já pensou? Pior é que eu já tinha pensado. Várias vezes. Alguns dias depois, para minha surpresa, eis que ela manda uma outra mensagem no privado. Oi, Fernando. Olha, desde terça-feira que eu tô querendo fazer uma pergunta para você. Como que anda a tua cabeça, hein? Depois daquele nosso reencontro. Olha, eu podia ter dado uma resposta assim evasiva. Só que preferi ser bem sincero. Não vou mentir para você, Patrícia. Tô meio fora do ar, viu? Depois daquele nosso almoço. Ela respondeu: sério? Porque olha, eu também tô me sentindo igual. Tava aqui pensando, sei lá, acho que foi um erro a gente ter se encontrado aquele dia, viu? Porque, não sei explicar, você desencadeou sentimentos aqui dentro de mim que eu pensei que estivessem mortos. Olha, eu li aquelas palavras, senti uma coisa tão gostosa, porque era justamente assim que eu estava me sentindo também. Não era uma coisa que só tinha repercutido em mim. Ela acabava de confessar, através daquelas palavras, que estava se sentindo exatamente igualzinha a mim. Respondi na hora. Complicado, né? E olha, digo mesmo em relação a você, tem coisa que eu pensei que nunca mais fosse sentir, e não é que estou sentindo de novo. Ela mandou outra. É complicado. Você também não tinha nada que ter me dado aquele beijinho, né? Se você soubesse como anda a minha cabeça depois daquilo, tô me sentindo tão confusa, até meio perdida. De todo modo, melhor esquecer, né? E tocar em frente. O melhor seria esquecer. Mas aí eu pergunto, de que jeito? Eu podia ter deixado tudo por isso mesmo. Mas quer saber? Tentei marcar um outro encontro com ela, pra gente conversar pessoalmente. Como eu já esperava, ela achou melhor não. Insisti. Cheguei a dizer que não consegui tirá-lo do pensamento. Queria muito vê-la de novo, antes dela se casar. Mas ela tirou o corpo fora, disse que era melhor a gente não brincar com fogo. Acabou não rolando. Para minha tristeza, porque eu queria. O tempo foi passando, as coisas foram voltando ao normal, se é que isso era possível. Eu continuava lembrando dela. O dia do casamento estava se aproximando. Até mandávamos mensagens um pro outro, mas tudo assim, coisa sem muito envolvimento. Figurinha de bom dia, um vídeo engraçado. Minha ideia era não ir àquele casamento. Sei lá, achei de repente que não tinha nada a ver. Mas sabe, faltando poucos dias, ela mandou uma mensagem perguntando se eu ia e se tinha conversado com o meu pessoal. Disse que fazia questão da presença de todo mundo, de modo que não tive como fugir. No dia seguinte, a gente ali na igreja, quando começou a cerimônia, olha, eu nunca tinha me sentido tão esquisito. Ela estava tão linda naquele vestido de noiva. Só eu sei o quanto tudo aquilo mexeu comigo. Repito, eu não devia ter ido. Porque me senti mais confuso, mais perturbado ainda. E se eu disser que não fiquei morrendo de inveja daquele cara, estaria mentindo. Fiquei. Depois, quando fui cumprimentar os dois, olha, a gente se olhou de um jeito, eu e ela. A grande verdade é que desde que reencontrei essa mulher,
algo se transformou dentro de mim. Aquele sentimento que eu pensei que não existisse mais, existia sim. Estava só escondido. Parece que tinha despertado com toda a força. Depois eu vi as fotos e os vídeos que ela postou no seu perfil. Sobre a cerimônia, a festa. E olha, eu me senti mais envolvido ainda. E por conta desse turbilhão de sentimentos que me consumiu, comecei a pensar que a pior coisa que podia ter me acontecido foi essa reaproximação. Meu Deus, estava tudo tão bem. Estava ali sossegado no meu canto, vivendo a minha vidinha sem graça, mas sem maiores preocupações. Só que depois parece que um vendaval atravessou o meu caminho. Isso não podia ter acontecido, porque só acabou com a minha paz. Depois do casamento, os dias foram passando, eu fui tentando me reencontrar, inclusive parei de enviar mensagens, mesmo aquelas bem pessoais, assim, de bom dia, para ela, até porque, convenhamos, né? Tinha mais nada a ver. Na verdade, eu devia me afastar completamente. Só assim, para minha vida, com o tempo, voltar ao normal. Eu parar de pensar nessa mulher. Até porque ela agora estava casada. Dali a pouco, iria engravidar do primeiro filho. Tudo que eu tinha de fazer era botar uma pedra em cima de tudo, tratar de cuidar da minha vida. No entanto, dali a algumas semanas, eis que ela aparece de novo através de uma mensagem. Perguntando: por que você teve de ressurgir na minha vida? Hein, Fernando? Olha, na hora, sinceramente, eu não soube nem o que pensar. O que ela estava querendo dizer com aquilo? Sabe, não entendi. Tanto que perguntei. Ué, como assim? Ela respondeu na mesma hora. Antes de você reaparecer, estava tudo tão calmo. Sabe, estava tudo tão... Olha, ela parecia estar falando através da minha boca. Porque era exatamente assim que eu estava me sentindo também. Tem horas que me bate até o arrependimento por certas coisas que eu fiz. E outras que acabei não fazendo. Foi o que ela me escreveu em seguida. Eu li aquilo e fiquei ainda mais confuso. No impulso, perguntei se ela não queria se encontrar comigo de novo para a gente conversar, pessoalmente. Percebi que ela estava dividida. Será? Acho que não, viu? Não vou mentir para você. Eu tenho até medo das coisas que eu ando sentindo. Quando eu percebi que ela estava fragilizada, aí mesmo que eu fiquei botando pilha. Insisti um monte. Até que ela acabou concordando. Ficamos de marcar um horário e local para a gente se encontrar, no sábado, porque, segundo ela, seria o melhor dia. Acabamos nos encontrando no estacionamento do shopping. Fiquei ali no carro, esperando, lhe passei a localização e ela foi ao meu encontro. Assim que entrou, ficou me olhando séria, até que falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso é loucura. Eu não devia estar aqui. Imagine se alguém me ver. Mas por que o medo? A gente não está fazendo nada de errado? Quer dizer, ainda não, né? Falei aquilo e me aproximei. E aí, olha, eu não sei por que a gente não consegue se segurar em certas partes da vida, porque lá no fundo a gente sabe que não tem nada a ver, que aquilo é loucura. Foi o que eu pensei na hora, mas não foi o que eu fiz. Colei minha boca na sua, sem pensar em mais nada.
E dessa vez não foi só um selim como da primeira vez. Mais um beijo pra valer. Beijo de cinema. A gente ficou ali se beijando durante um tempo. Depois ela meio que se arrependeu. Falou que estava com medo, que era loucura. Que a gente não devia estar fazendo aquilo. Até porque, além de tudo, era perigoso. Mas antes que ela se arrependesse de todo e saísse do carro, dei a partida, arranquei. E só fui parar quando entrei pela portaria daquele motel. Olha, aconteceu tudo em cima daquela cama. E foi ainda melhor. Mais intenso do que eu me lembrava. Simplesmente arrebatador. Passamos quase 2 horas ali, em cima daquela cama, fazendo as maiores loucuras que 2 pessoas podem fazer. E aproveitamos também para conversar sobre aquilo que a gente estava sentindo. Pelo jeito, o mesmo estava se passando com nós 2. Como se aquela paixão tivesse renascido das cinzas. Ela chegou a dizer: por que a gente não se reencontrou antes de ter marcado o casamento, de eu ter ficado noiva? Se eu tivesse tempo, se eu soubesse quantas vezes eu pensei em desistir, cancelar tudo, mas naquela altura não tinha como. A gente ficou se olhando até que ela perguntou: e agora? O que a gente vai fazer? Bom, você podia separar. Cheguei a gaguejar quando falei aquilo, mas era o que eu queria ter dito mesmo. Ela riu. Separar? Mas, meu Deus, acho que foi um riso de nervoso. E depois falou: de que jeito, Fernando? Não faz nem um mês que eu tô casada. Não posso fazer isso com o Henrique. Nesse caso, não tem outro modo, né, Patrícia? A gente vai continuar se vendo escondido, né? Quer dizer, a menos que você não queira. Querer eu quero, até porque, se não quisesse, não estaria aqui. Mas eu tenho medo. E se ele desconfiar de alguma coisa, é só a gente ter cuidado. Ele nunca vai descobrir. Em relação a isso, fique tranquilo. Dava para sentir que ele estava passando por um conflito muito, mas muito grande. Na verdade, eu também estava. Só que comigo era diferente, é claro, né? Eu era solteiro. Não tinha acabado de me casar. E para a mulher, a gente sabe que sempre é mais difícil. De modo que eu entendia perfeitamente o medo que ela sentia. De qualquer modo, a gente continuou se falando, nos vendo todo sábado, que era o dia que ela conseguia sair sem despertar nenhuma suspeita. Fomos levando o nosso caso durante alguns meses, mesmo sabendo que não era a situação ideal. Juro, eu não pensava em outra coisa que não fosse a gente. Na possibilidade de ela largar o marido para ficar só comigo. Era uma questão tão difícil, mas eu queria muito que isso acontecesse. Até que, quase 8 meses depois, ela disse que precisava conversar comigo. E me deu aquela notícia assim na bucha, sem nem ao menos me preparar. Primeiro, falou aquilo: a gente vai ter que parar de se ver, Fernando. Infelizmente. Ué, por quê? O que houve? Descobri que eu tô grávida. Nossa, aquilo me pegou de surpresa, claro. Até porque pensei que ele estivesse se precavendo, tomando o anticoncepcional. O pior é que ela não quis nem conversar sobre a possibilidade de ser o pai dessa criança. Tanto que assim que toquei no assunto, ela falou: mesmo que seja, Fernando, agora é tarde. O Henrique já está sabendo da gravidez.
Já contou para a família toda. Quer dizer, não tem mais jeito. Repito, ela não quis nem conversar sobre o assunto. Sabe, falou aquilo. E depois disso, nem conversar comigo ela quer. Me jogou essa bomba na cabeça e nem conversar ela quer. Para não sei nem explicar em palavras como eu estou me sentindo. Até com as mensagens a gente parou. Não que eu quisesse, mas porque ela parou de responder. Deve até ter excluído meu número dos seus contatos. Só Deus sabe o quanto fiquei desesperado com esse afastamento que eu não queria. Até porque o que eu queria era exatamente o contrário. Queria que ela se separasse daquele cara. Que importa se faz menos de ano que eles se casaram? Azar. Separa, fica comigo. E esse filho seria meu, mesmo que não fosse. Só que não. Aconteceu tudo exatamente ao contrário. Cheguei a sonhar com uma vida ao seu lado. Me senti tão perdido depois que ela terminou o nosso caso. Olha, só eu sei a saudade que eu sinto, a falta que ela me faz. Porque apesar dos meses que a gente está sem se ver, penso nessa mulher todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia, até dormindo. Como a gente deixou de se falar, é só através das redes sociais que eu acompanho sua vida, do jeito que dá. Vejo as fotos que ela posta, inclusive coisas relacionadas à gravidez, bebê. Só de pensar que esse filho pode ser meu, me faz sentir ainda pior. Porque eu sei que não vou poder participar da criação dessa criança, nem conviver com ela. É algo que jamais saberei se eu sou ou não sou o pai dessa criança. Porque, com certeza, ela vai me manter afastado. Vou tentar esquecer essa mulher, até porque que outra solução que tem para minha vida? Ela não me quer perto dela. Sabe, atiçou aquela paixão que eu pensei não vivesse mais dentro de mim e depois de despertar, se afastou. Quer salvar o casamento. O marido tem certeza que o filho é dele? Quem sabe até seja mesmo, mas quem sabe não. Ela já deixou bem claro que não vai se separar. Já me mostrou o caminho que prefere seguir, que é ao lado desse outro, com quem ela se casou. E a mim agora, só me resta aceitar, me conformar, esquecer, tentar superar. Mas de que jeito, meu Deus? Eu sei que a mim só resta seguir em frente, longe dela. E pior, longe desse bebê que pode ser meu filho.